Olá pessoal do oitavo ano, vamos discutir agora eu acho que se não a revolução, né? A Revolução Francesa, certo? Que tem aquele lema, liberdade, igualdade, fraternidade, lá tá certo, né? Que inclusive influenciou revoluções pelo mundo inteiro, pelo seu cunho de liberalismo econômico, político, social, entre outras coisas. E dentro dessas coisas, o fim do absolutismo, a retirada dos reis, ou uma adaptação, por exemplo, na Inglaterra, que é uma monarquia parlamentarista, entre outros países que, inclusive, que ainda hoje são regidos dessa forma, Bom, vamos embora, tá certo? A princípio, a gente vai dar uma volta no que estava acontecendo na França, O porquê a França estava o quinto dos infernos, estava a bagaceira, tá certo? Primeiramente, certo? O rei Luís XVI, que era o rei absoluto, que o pessoal queria tirar ele, certo? Tinha, digamos assim, várias facetas para não perder o poder, tá bom? Alerta, qualquer coisa que faltar, tá bom, pessoal? Eu ainda vou voltar a esse assunto, viu? Aí eu complemento, tá? Então é o seguinte, Luís XVI ele não queria perder o poder. Teve momentos até de ele querer diminuir o poder do Senado, dele querer não aprovar reformas fiscais, de aumentar impostos e entre outras coisas. A França vivia uma crise econômica sem precedentes. É aquele velho negócio, O povo trabalha muito, ganha pouco e paga altos impostos. Todo mundo fica no luxo, fica de boa, enquanto o povo passa fome, Aquele negócio. Ainda tinha um pequeno problema, que a França tinha entrado em guerra com a Inglaterra, que foi a Guerra dos 7 Anos. Sim, mas o que é que tem a ver, professor? Tá certo, toda guerra pessoas morrem, tu sabe disso, eu sei disso. Tudo bem, mas só que muitas vezes, quando você ganha uma guerra, você perde. E quando você perde mais ainda. Ficou bugado, Ou seja, guerra precisa de gente, certo? Gente, para mandar para a guerra, precisa de dinheiro. Dinheiro que vai ser tirado da onde? Dos impostos que foram pagos. Então, aquele negócio, não tinha mais ponto sugar. Então, traduzindo, certo? Então, já estava na bancarrota. Teve outro problema de outra revolução que nós vamos estudar, inclusive, quando os Estados Unidos, certo, deram um Hadouken e se libertaram da Inglaterra. Eu já falei sobre isso. Se eu não falei, eu vou falar em outro vídeo, tá bom? É aquele negócio. Os Estados Unidos eram, quer dizer, antes não eram Estados Unidos, tá certo? Eles eram colônia da Inglaterra, E a França, para se vingar da Inglaterra, apoiou os Estados Unidos, certo? No processo libertário, certo? Então, mais dinheiro, certo? Metade do orçamento usado para pagar as dívidas de guerra. Que, lógico, quem pagava? O povo, Presta atenção, viu? Pode falar para papai, mamãe, vovô e titia, viu? Toda besteira que o governo faz, quem paga somos nós. Em breve, vocês, quando tiverem maiorzinhos, tá certo? Mas voltando, quando tiver mais velho, vocês vão saber, vocês vão entender o que eu estou falando, certo? Então, outra, para não, como é que se diz, não diminuir a desgraça, ainda por cima a França enfrentou um frio da cebola roxa, Vocês sabem que o inverno lá não é brincadeira. Então o que acontece? Afetou as lavouras. Então pessoas que viviam, digamos, tanto para negócio ou para
subsistência, ou para seu próprio sustento, passaram fome. Passaram fome. As pessoas estavam passando fome, certo? Quando não morriam de frio, né? Então, seguinte, em caráter... sim, sem esquecer que a França era praticamente feudal, ou totalmente feudal. As indústrias eram pequenas, a França estava atrasada. Ou seja, a Inglaterra, ela estava se industrializando, certo? A Alemanha estava de vento em popa, enquanto, digamos assim, né, estavam, como é que eu posso dizer? Estavam mudando, tá, pessoal? Então aquele negócio, então isso era um atraso, certo? Não tem como você viver apenas do que você produz dentro do país. Você tem que produzir, você tem que vender para você poder ganhar. Era a nova lei do mercado, a nova lei mundial que nascia, o pré-capitalismo ou o capitalismo. E os caras ainda estavam virando praticamente do feudalismo mercantilista. Então era complicado. Tá certo? Então, os caras convocaram a Assembleia dos Notáveis, tá certo? Pequenos burgueses se reuniram, conversaram, tal, trocaram umas ideias, conversaram a respeito dos problemas, mas nada resolveram. Tá certo? Então, o rei, para dizer que, não, vamos resolver as coisas, vem cá, tu também, certo? Aí chamou pequenos burgueses, certo? Os burgueses, pessoas do povo, né? E o clero, os nobres, tal, babão e aquele negócio, os nobres, tal, todo mundo. Então ele chamou os Estados Gerais, né? Ou seja, há muito tempo que não vinham sendo chamados, mas que isso é em caráter emergencial, tá bom? Assim como hoje em dia muitas leis são aprovadas em caráter emergencial por conta de determinado problema que está acontecendo. Certo? Então eles colocam emendas e tal na Constituição que nós já temos, que eles ainda não tinham e tal, aquele negócio. Tá bom? Então, mas aí é o seguinte, tá certo? Rolou uma polêmica, como não poderia faltar, tá bom? Nessa época, certo? Existiam 3 grupos, certo? Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Imagine uma pirâmide. Caso você dê uma olhada lá no Bruegges, né, você olha lá que vai ter essa piramidezinha. Ou seja, aqui, certo, nós temos o primeiro estado. Lógico, o rei, abençoado por Jesus, né, que é aquele negócio, né, ele foi, em nome de Deus, ele foi abençoado para ser o rei, como você já sabe, né, ele foi predestinado, certo? Então, junto com ele, certo, estão os nobres, o clero e tudo mais. E a igreja, certo? No segundo estado, certo, os grandes burgueses, aristocratas, aquele negócio todo, certo? E o terceiro estado, pequenos burgueses ou comerciantes e o povo. O povo, vamos dizer assim, vamos resumir o negócio, o povo, tá certo? Então, nos Estados Gerais, certo? A solução era o seguinte, então, como é que eu vou dizer? Bom, a gente tá lá, então, cada um vai votar, etc e tal, você vai dar seu voto, só que o voto era por estado. Então, quem tinha mais poder? O primeiro e o segundo estado. O terceiro estado, como eu disse, né? Como o terceiro estado era o povo, então, logicamente, que nós vamos ter mais reivindicações. E reivindicações essas que, logicamente, o segundo estado e o primeiro estado não iam aceitar. Tá entendendo? Aquele negócio, porque todo mundo queria o fim dos benefícios que esses caras tinham. Esses caras não pagavam impostos. Os caras ainda cobravam impostos. Para você ter uma ideia. Não era brincadeira. Então, ou seja... Então, o que é que o terceiro estado queria? Seguinte, ao invés, por estado, o voto fosse por cabeça. Ou seja, por pessoa, cada um votasse, desse sua ideia, aquela conversa para que a coisa fluísse de uma forma natural, para que tipo, não fosse imposta por um grupo só porque, digamos, né, tem renome, tem título, interferisse. Tá certo? Só que o rei disse,
De jeito nenhum, queridos. Aí o seguinte, então aí o terceiro estado se afastou do resto do pessoal, tá certo? E criaram a Assembleia Constituinte. Só que na Assembleia Constituinte tinha um assunto lá que não era muito legal também, tá? Vamos embora, estamos andando. Ou seja, a Assembleia Constituinte, ou seja, junta todo mundo para aprovar um conjunto de leis. Dentro desse conjunto de leis, tinham leis que limitavam o poder do rei. Então já sabe que esse negócio não ia dar muito, não ia ser muito legal, né? Bom, enfim, vamos para frente, certo? Paris já vivia uma onda de manifestos, certo? Muita confusão, muita treta, muita briga, muita confusão, muito antes mesmo da Revolução Francesa a acontecer, certo? Já a França já estava um caos, todo mundo estava cheio de ódio, com sangue no olho, certo? Então, os sans-culottes, certo? Ou seja, o povo, certo? Pequenos comerciantes, etc. Tal, já estavam revoltados. Então, é o seguinte, dentro desse processo aí, certo? Aconteceu o seguinte, certo? Fora os protestos, né? Em 14 de julho, certo? Aconteceu um negócio que realmente foi de suma importância para a Revolução Francesa, que foi a queda da Bastilha. Aí você, sim, professor, o que é que isso aí, o que é que interessa esse negócio aí? Seguinte, certo? A queda da Bastilha, simplesmente, certo? A Bastilha era uma prisão. Essa prisão, certo? Assim, ela não estava lotada por cima e tal, igual as que nós temos hoje. Mas, tipo, tinham algumas pessoas presas lá. Sei lá, devia ter 2 bebos lá, que, sei lá, disse, o rei é um cabra nojento. Aí foi preso. Mas, aquele negócio, é o que ela representava. Era um símbolo de opressão, certo? Começou daí. Invadiram a Bastilha. Tocaram fogo, quebraram tudo na Bastilha. Tá certo? A partir daí, essas manifestações elas se espalharam pela França inteira. Inclusive, começou o período que chamaram período do Grande Medo, que inclusive foi um momento onde os camponeses eles se revoltaram, eles atacaram colheitas, plantações, certo? Invadiram as casas dos aristocratas. Teve muito caboclo que, ó, o povo massacrou, certo? Então, algumas medidas foram tomadas, certo? Em 4 de agosto foi decretado, isso há algumas semanas, acho que semanas, meses ou meses, certo? Foi decretado o fim do feudalismo na França, tá certo? Foi quebrado esse vínculo, né? A partir de agora ia ter outras coisas, né? Sociedade privada, ou propriedade privada e tudo mais. Certo? Em 26 de agosto teve a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Legal, nem tanto. Aí você, professor, mas por que não fizeram uma declaração lá dizendo que todo homem tem o direito e tal, de ter sua liberdade de expressão, culto religioso, blá blá blá, aquele negócio todo. Tem um direito a ter uma propriedade privada, um pedacinho de terra para chamar de seu. Bom, nada mais justo. Só que é o seguinte, certo? Dentro dessa declaração, certo? Ou seja, ela defendia, certo, os direitos do homem, mas o homem que tinha alguma coisa, o homem que estava ali próximo do rei, ou não, estão me entendendo? O povo não tinha como é que eu vou dizer? Ainda não ia ter essa abertura de ter esse contato real, né, com a democracia, né? Então, o que acontece? Por exemplo, o voto em um determinado momento, ele ainda era censitário. Como assim censitário, professor? Como? Censitário, ou seja, permitido de acordo com alguma cláusula. Qual é a cláusula? Então, ou seja, como eu digo a vocês,
Muitas revoluções, muitos movimentos foram feitos pelo povo, mas não para o povo. Infelizmente, é a realidade, né? São a realidade são a realidade dos fatos. No momento, pessoal, estamos tendo problemas técnicos. Voltando, dentro desse negócio todinho, aí o rei, vendo que o negócio estava meio feio, tentou, fugir. Só que na fronteira entre a França e a Prússia, os caras olharam assim, a carruagem disse, quem tá correndo ali, olha. Aí o rei, pá, vem cá. Os caras pegaram o rei e botaram de novo pra França. Tá certo? Nesse momento criou-se a Constituição Civil do Clero. Para que isso? Ou seja, aquele negócio. Uma das instituições, assim como a gente viu lá na Revolução Gloriosa, mitiar o bedelho nos assuntos do Estado, a igreja. Eles queriam limitar o poder da igreja, ou seja, eles queriam que a igreja fosse submissa ao Estado, certo? Só que aquele negócio, nenhum rei gostou, muitos seguidores da igreja não gostaram, não seguiram, ficaram mais pendidos para os movimentos antirrevolucionários, certo? Que estavam acontecendo na Áustria e Prússia, que o rei queria pular para lá, que inclusive muitos nobres, burgueses inclusive também, fugiram para lá para, como é que se diz, juntar um pessoal, um exército, invadir a França e acabar com a Revolução Francesa. Aí você, mas por que, professor? Como é que se diz? Qual o motivo? Ou seja, os ideais iluministas, a ideia, né, do liberalismo econômico, político, era complicado. E atrapalha toda a forma de poder, toda uma sequência de poder de outros países que tinham monarquias absolutistas. Então, ou seja, você colocar um conjuntinho de regras que limitam o poder do rei, não ia ser legal. Muita gente tinha a perder. Não só o rei, não só a igreja, mas tinha o clero, tinha os nobres, entre outras pessoas, certo? Os burgueses não, os burgueses queriam, alguns queriam que o rei saísse de vez, outros não, certo? Queria que o rei ficasse, mas com uma figura representativa, assim como na Inglaterra, né, que tem aquele ditado, né? O rei existe, mas não manda, certo? Quem manda é o parlamento. Lembram, né? Então, seguinte, vamos para frente. Então, a França torna-se uma constituição, torna-se uma constituição, uma monarquia constitucional, certo? Com 3 poderes, direito ao voto. Opa! Voto o quê? Censitário. Quem tem, vota. Quem não tem, se abraçar e chorar. Tá certo? Então, continuando, aí vamos embora. Então, na Assembleia Constituinte, para tudo, não é mais Assembleia Constituinte, certo? É Assembleia Legislativa, certo? Agora nós temos Poder Legislativo, Judiciário, Executivo, tá certo? E nesse momento aí